Olá, vamos à correção do capítulo agora 2 de História, Grupos Humanos da Pré-História. Começa no texto na página 24 e o exercício aqui na página 29. Vamos lá, jogo rápido. Número 1. Segundo o texto do historiador Marcelo Rede, qual era o nome de uma das primeiras grandes cidades antigas? Onde ela estava localizada? O nome da cidade, Uruk, localizada na Mesopotâmia. No 2, de acordo com o texto, Uruk era cercado por muralhas. Por que você acha que isso aconteceu? Eu vou dar a minha sugestão de resposta, tá? E vocês vão conferir se está de acordo com a de vocês. A existência de muralhas em volta de uma cidade antigamente era um fator de proteção. Depois nós vamos para a página 30, novamente no jogo rápido. Com base na observação do mapa anterior, assinale a alternativa correta. Vocês vão assinalar a última. As antigas cidades da Mesopotâmia estavam situadas perto do rio Tigre e do rio Eufrates. Depois, nós vamos para a página 33. A hora da leitura. Nós vamos fazer a interpretação. Número 1. Considerando a notícia e o seu título, o que significa ser sedentário no que diz respeito à saúde? Ser sedentário, no contexto da ciência e da saúde, significa não ser praticante de atividades físicas. E de acordo com os estudiosos, o sedentarismo é ausência ou falta de atividades físicas, organizando um processo em que os seres humanos acabam tendo um gasto calórico reduzido. 2. Ser sedentário atualmente é algo bom ou ruim? Explique com as suas palavras, tá? 3. O que pode ocorrer com a saúde de uma pessoa se ela for sedentária, segundo a notícia? De acordo com a notícia, algumas consequências do sedentarismo para a saúde de uma pessoa podem ser as seguintes. 2 pontos. Infarto, AVC, que é o acidente vascular cerebral, alguns tipos de câncer, excesso de peso e pressão alta, entre outros. Desculpe. 4. Que tipo de atividade física está sendo mostrada na fotografia? Cite 3 outros tipos de atividade física que crianças podem fazer para ter uma vida mais saudável. Eu vou dar aqui a explicação aqui da figura, né? Natação. E algumas sugestões para vocês, que vocês podem ter citado aí. Corrida, brincadeiras de pular corda e prática de esportes, como judô, karatê, basquete e vôlei, entre outros. Agora nós vamos para a página 36. Atividade. Use o que aprendeu. 1. Por que os grupos humanos do período paleolítico ficaram conhecidos como caçadores e coletores? Porque aqueles grupos humanos caçavam e coletavam alimento, frutos, raízes, etc., para sua alimentação. 2. O fato de os caçadores e coletores terem pouco controle sobre o meio ambiente era positivo ou negativo? Explique. Era algo negativo, já que aqueles grupos viviam uma situação de grande dependência em relação às mudanças na natureza e podiam encontrar-se em situações de escassez de alimentos ou de perigo constantemente. 3. Por que o surgimento da agricultura colaborou para o sedentarismo no Neolítico? Porque, depois que passaram a cultivar os próprios alimentos, os grupos humanos não precisavam se deslocar constantemente em busca de novos recursos. Aqui nesse fazer mais, vocês só vão ler, tá? Ou responder oralmente do que vocês entenderam em casa. Aqui na 37 tem um desafio, tá? Sobre a ocupação dos espaços e organização social do período neolítico
Assinale a alternativa correta. Vai ser a resposta de letra C. O período neolítico caracteriza-se pela organização da vida em aldeias, pois uma vez que abrigavam uma grande população e atividades cada vez mais complexas, elas se tornavam cidades. Aqui é a página 37. Tem aqui o que aprendi, que vocês vão marcar com X, tá? E vamos finalizar na 38. Lembrando, vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre? História e conhecimento histórico. Para entender os acontecimentos de muito tempo atrás, os historiadores utilizam as fontes históricas. Vestígios deixados pelos nossos antepassados, que podem ser registros de materiais como monumentos ou relatos orais, como histórias passadas de geração em geração. Apesar de a escrita ser muito importante e nos auxiliar muito na compreensão do passado, muitos povos não a utilizam. Assim, a memória desses povos e suas tradições são transmitidas por meio de histórias e lendas, que podem ser consideradas fontes históricas orais. Os primeiros grupos humanos. O primeiro período da pré-história foi o Paleolítico. Nesse período, os grupos humanos eram nômades, ou seja, não tinham moradias fixas, e seus utensílios eram feitos com pedras lascadas. Já no período neolítico, com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, os seres humanos tornaram-se sedentários, surgindo assim as primeiras aldeias. Foi também nesse momento que foi desenvolvida a técnica de produção da cerâmica, com a fabricação de potes e jarros para o transporte de água e para o armazenamento da produção agrícola. No último período da pré-história, os indivíduos passaram a fazer uso de metais, e as aldeias já existentes deram origem às primeiras cidades. Com isso, as trocas e comércio cresceram bastante. E aqui finalizamos o nosso caderno 1 de História, na página 38.